E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é Didier para mais um vídeo arrasante desse canal. E o tema de hoje é meio polêmico, né? Já viram aqui embaixo? Por que o Enem não viu isso, Didier? Esse já é o título do vídeo, mas por que eu coloquei esse título, tá? Antes de tudo, é preciso entender outras discussões ligadas ao Enem. Não é de hoje que o Enem comete gafes absurdas, não só com a prova de redação, mas com a prova objetiva como um todo, né? Eu lembro de vários incidentes marcantes ligados à prova do Enem. Teve aquele caso, que eu acho que é o mais conhecido de todos, né? De que um rapaz foi lá na prova de redação e colocou no meio do texto uma receita de miojo na redação, para chamar a atenção do corretor, e o corretor na época passou despercebido esse erro e o rapaz conseguiu uma nota. Tempos depois, acho que um ano depois, algo assim, uma pessoa do Ceará, se não me engano foi uma menina, que estudou muito durante o ano todo, teve a nota rebaixada pela banca por ter uma análise textual um pouco comprometida. Possivelmente, na época, o corretor, ele leu só a introdução, leu a conclusão e não viu o todo do texto dessa pessoa e prejudicou a nota dela como um todo, né? Teve também um caso bem conhecido que ganhou notoriedade de provas que vazaram envolvendo o Ceará e outros estados do Brasil. Enfim, não faltam incidentes tristes ligados à prova do Enem e boa parte deles estão relacionados à prova de redação, porque é a mais importante, né, amores? Venhamos e convenhamos. E por que isso acontece? Muito simples. Será que é porque o corretor do Enem é ruim? Será que é porque ele é incapacitado? O que o Enem tem a dizer com isso? Por que o corretor deixou passar despercebido esse tipo de coisa? Antes de mais nada, eu acho que é importante trazer aqui alguns levantamentos ligados a essa prova de redação. Primeiro, a gente tem que lembrar que o Enem é uma prova de nível nacional. Didier, eu já sei disso. Quando eu falo aqui nível nacional, é bem simples. É preciso entender a dimensão dessa prova. São milhões de pessoas todos os anos que fazem essa prova de redação e a parte objetiva. Então é natural que nessa proporção haja falhas. Claro, já houve muito mais falhas. A prova hoje está bem melhor nesse sentido. Mas trazendo para a redação, por exemplo, é praticamente impossível que o corretor de redação consiga corrigir com primazia todos os textos com a prova dessa magnitude. Lembre-se, das regiões que compõem o país, eu tenho níveis educacionais diferenciados. Infelizmente, o pessoal do Norte, aqui no Nordeste, que é o meu caso, tem um nível de educação e de investimento público ligado a isso inferior, por exemplo, ao Sul e Sudeste do país e ao Centro-Oeste também. Então, ou seja, comparar os corretores desses lugares, não estou falando de capacidade, estou falando de nível de informação. Quando eu comparo o nível de informação de um professor que é do Sul do Brasil, por exemplo, com o do Norte e do Nordeste, inevitavelmente vai haver algum tipo de déficit, não por falta de potencial, repito, mas porque o nível de informação, infelizmente, ainda é dispar dos dois lados, tá? Ainda há um outro ponto ligado a isso. Se eu tenho uma educação nacional que tem uma disparidade na formação desse professor, inevitavelmente isso vai resvalar onde? Na própria correção, por ser um trabalho muito subjetivo, né? Redação é um texto muito subjetivo, apesar das regras que se estabelecem, né? Do que pode e o que não pode na redação, tem o crivo pessoal. Que crivo é esse? É aquele que a pessoa vai colocar no próprio texto. Mesmo que a gente saiba que a pessoalidade não é permitida, alguns temas estão ligados ao íntimo daquele leitor. Ele não é uma máquina, ele é um ser humano igual a mim, igual a você do outro lado. Então, inevitavelmente, ele vai se envolver, ele vai se colocar no texto, ele vai se posicionar, talvez não de forma direta, mas se alguma coisa que a gente escreve afeta aquilo que ele pensa, ele vai se interpor entre eu e você, entre você e o texto. Então, consequentemente, a gente tem que lembrar que se eu tenho um nível de redação diferenciado na formação, eu também tenho um entendimento diferenciado no quesito corretor. Cada corretor é diferente um do outro, cada correção é diferente uma da outra, então tem esse parâmetro, tá? Um outro ponto também que é inegável é o seguinte: infelizmente, nem todas as pessoas que têm a formação na área de letras, né, os letrólogos do Brasil como um todo, nem todos eles estão aptos a corrigir redação. E isso também é um problema. Em que sentido, Didier? O curso de letras ele é muito amplo. Ele agrupa a parte gramatical, a parte textual,
a parte de literatura, de língua estrangeira. Muitas pessoas trabalham com correção de jornal, com revisão de livros, ou seja, é uma área muito grande e, infelizmente, há muitos corretores e professores que vão corrigir redação pela questão financeira, né, amor? Lembre-se, o Brasil está em crise. Então, qualquer trocado que você ganhe é lucro, né? É importante, faz uma diferença no orçamento familiar. Claro, existe a questão pedagógica, o compromisso daquele professor com o aluno, com o trato com o texto, mas o Brasil passa por momentos difíceis, inclusive na educação. Então, enquanto profissional que precisa se alimentar e se manter, corrigir um texto é um extra. Corrigir uma quantidade de texto X é um extra durante esse período de final de ano, né? Então, inevitavelmente, pode haver algum deslize quando não há uma preparação prévia desse candidato. Outro ponto importante que a gente não pode deixar de mencionar aqui é a questão da quantidade de trabalho que esse corretor recebe nesse período do final do ano. São muitas redações e nem todos eles são capazes de corrigir em tempo hábil, né? Boa parte deveria ter sim uma prática, um treino, uma habilidade para corrigir com mais facilidade essas redações, mas muitos não têm. E até esses que têm essa habilidade com o texto, né, que tem uma prática correcional, também não são máquinas. Em que sentido? Todos têm família, talvez tenham obrigações com escola nesse período de final de ano, trabalham em cursinhos ou universidades, enfim, tem uma infinidade de coisas para se fazer. Isso, claro, também interfere na correção. O ideal seria que o governo se posicionasse com isso, né? Que o governo desse quantidades mínimas de textos para corretores ou ampliasse a quantidade de corretores para que ninguém ficasse sobrecarregado e sim, a correção fosse um pouco mais justa, um pouco mais equilibrada. Então, culpar o corretor do Enem, por exemplo, por aquele caso, teve até um rapaz que saiu no Twitter esses dias dizendo que colocou no texto uma polifonia, né, uma autoridade polifônica. Ele criou um autor, um filósofo X, criou uma citação desse filósofo e colocou na redação. E segundo ele no Twitter, o texto ganhou mais de 880 pontos no Enem. E ele ficou se gabando disso e julgando o corretor, dizendo: olha aí, mais uma vez a correção do Enem deixou passar despercebido. É um outro detalhe que também merece ser destacado aqui. O corretor não pode conhecer todas as frases do planeta, todos os autores, todos os livros. Claro, ele está munido de uma retórica, de um arcabouço teórico ligado àquele tema dentro do contexto dele. Ele vai saber uma questão meio macro daquele tema, né? Que é o geral. Mas alguns detalhes mínimos, alguns meandros que tem que oferecer somos nós, candidatos, né? Que estamos lá para surpreender esse corretor. Então, quando você, desculpa a minha franqueza, coloca um filósofo no texto, cria uma frase de alguém que nem sequer existe, está agindo de má fé. E tem outro ponto que deve ser mencionado aqui. Se esse rapaz, por exemplo, conseguiu na redação criar um filósofo e uma citação e o leitor não viu, acho que ele escreve bem. Porque um outro detalhe do texto é o seguinte: se você conseguir passar uma informação e ela tornar-se crível, ou seja, o leitor leu essa informação e não teve dúvida dela, ela passa despercebida. Isso não quer dizer que você tenha que sair mentindo na redação. Você não pode mentir no texto. A falácia é altamente inapropriada em qualquer produção redacional. Mas, se você é capaz de, por exemplo, deixar passar alguns deslizes, não é nem deslize a palavra que eu queria dizer, mas se você é capaz, por exemplo, de criar certos enunciados que consigam enriquecer o seu texto e o leitor não perceber, massa. Porém, até para isso, tem que ter talento, tem que ter leitura, tem que ter habilidade textual. Então não é qualquer pessoa que vai sair por aí criando filósofos e teóricos e citações e passar despercebido. Eu tive, na verdade, alguns alunos de redação que tinham essa habilidade. Eles conseguiam criar frases, até filósofos, e dizer: meu Deus, que bacana. Mas eram alunos incríveis. Um deles, hoje até professor, conseguiu passar em 5 universidades públicas na época pelo Brasil. Então, ou seja, até para isso tem que ter talento. Então, a discussão de hoje, que eu espero que tenha ficado claro para vocês, é que o corretor do Enem, ele não é o principal culpado.
É o sistema, é o governo, é a educação, é o acúmulo de trabalho, é o desrespeito de muitos candidatos e tentar testar esse cidadão. Então há muitos pormenores que merecem ser analisados aí. E eu falo isso não por ser corretor, eu nunca trabalhei no Enem, eu não sou corretor do Enem, mas eu corrijo redações o ano todo, então eu sei como é que é difícil ter que levar trabalho para casa, passar horas acordado para ter que corrigir aquele lote e entregar para aquele aluno. Então eu sei como é que é passar por isso numa proporção mínima, tá? E lembrando, mais uma vez, o Enem melhorou muito enquanto correção. Ele está muito melhor do que os outros anos e ele vai melhorar, a tendência é essa. Espero que ele melhore mais com esse atual governo que só faz, enfim. Mas não espere perfeição. Infelizmente, não espere perfeição ainda em se tratando do Brasil e de uma prova com essa proporção de mais de 6 milhões de candidatos, tá joia? Então, o ideal mesmo é que você seja honesto com o que você escreve, tente praticar bastante e tenha um pouquinho de sorte, né, para que no final do ano chegue um corretor ou corretores bacanas, né, que leiam o seu texto, façam uma avaliação justa e que você consiga tirar o 1000 ou, se não tirar o 1000, o mais próximo disso para arrasar no Enem. Porque se não for para arrasar, já sabe, né? É melhor nem sair de casa. Beijão!